Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Mostra Casa. E eu sou Vanessa Gurgel e vou estar trazendo vários convidados e temas maravilhosos para todos vocês a cada episódio. Nosso programa, gente, acontece quinzenalmente, às quintas-feiras, às 7 p.m., horário aqui da Flórida. E por onde que você consegue nos assistir? No nosso canal no YouTube, Mostra Casa, né? Você coloca aí Mostra Casa no YouTube e você vai ativar o sininho para que você fique por dentro de cada novo episódio. Eu já te convido também, além de você ativar ali o sininho, você curtir, assistiu um podcast, assistiu um episódio, curte e compartilha com o maior número de pessoas para que outras pessoas sejam também alcançadas aí e tenham acesso a toda a informação que a gente vai estar disponibilizando aqui para vocês. Eu quero falar para você também que está em casa a respeito do Casa Group, né? No Mostra Casa Group, você consegue aí na sua tela, tem o QR Code, onde você pode ter acesso a esse ecossistema. O que é o Mostra Casa Group? É um ecossistema, gente, que inclui aí o nosso podcast, inclui também Expo Negócios, simpósios com palestras, talk shows, cafés empresariais, revista online e o Mostra Casa Club. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesse ecossistema maravilhoso, acessa aí o QR Code da tela para mais informações. Eu quero falar para vocês, na verdade, a respeito dos nossos patrocinadores e agradecer cada um deles que nos apoiam nesse podcast. A primeira delas é Kátia Souza, by Authentic Real Estate Team. Nós temos a chave para o seu futuro. Domo Cabinets. A arte da marcenaria é levada ao luxo. Key Home, o futuro do seu lar começa aqui. Kings Development, seu investimento no lugar certo com a empresa certa. VFB Insurance, segurança que transforma, a confiança que permanece. Vert Marketing, cuidando de vídeos, fotos e estratégias digitais que vendem por você. Temos também Una Design, design de interiores exclusivos para vacation homes, residências e espaços comerciais, combinando estilo refinado e alta performance. Temos também Just LED Technology, mais do que painéis de LED, criamos experiências que unem tecnologia, emoção e impacto. Né? Aqui hoje, gente, eu tenho uma convidada maravilhosa, especial para vocês. Eu quero fazer a apresentação dela aqui para vocês. Vocês vão ver, sentir um pouquinho aqui de quão especial ela é pela apresentação dela. Ela que é casada, mãe de uma menina de 2 anos e meio, mora aqui nos Estados Unidos há 8 anos e está pelo menos há 7 anos no mercado do real estate aqui na Flórida. Então sabe muito e tem muito para ensinar pra gente hoje. Ela é corretora de imóveis licenciada pelo Estado, trabalha diretamente com investidores brasileiros, não só do Brasil, mas também de todos os lugares do mundo, tá, gente? Iniciou sua trajetória no ramo imobiliário como loan officer e iniciou na imobiliária Authentic Real Estate Team, trabalhando como coordenadora de transações imobiliárias. Ela administrou também casas de moradia e de temporada e hoje atua como corretora na mesma imobiliária. Então tem toda uma carreira, eu tenho certeza que ela vai ter muito conteúdo para poder compartilhar com a gente. Além disso, ela possui certificações como Golden Key em atendimento pela Associação dos Corretores e título de Top Producer, gente que chique, né? No estado da Flórida. É autora do Guia de Investimentos Imobiliários completo, com passo a passo para quem quer comprar uma casa na Flórida. Então, se você quer ficar por dentro de tudo isso, eu apresento vocês aqui, Kátia Souza. Muito obrigada, Vanessa. Nossa, do jeito que você falou aí, parece que eu sou uma pessoa super importante. E é, gente, muito e é. Obrigada, tô me sentindo muito privilegiada. É uma honra estar aqui, tá? Conversando sobre um assunto que eu falo todo dia, mas eu gosto muito de conversar. Então, vai ser um bate-papo muito bom. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Eu tenho certeza que a nossa conversa aqui vai clarear, na verdade, vai trazer um enriquecimento muito grande para cada um que vai estar nos assistindo aqui, né? E para começar, eu tenho algumas perguntas para você, né? Aqui, como é que tá o comportamento atual do mercado imobiliário na Flórida em 2025, né? Porque a gente sabe que o mercado muda bastante. Como é que tá o cenário agora em 2025? Bom, Vanessa, você sabe que essa é uma das perguntas que eu mais escuto todo dia.
Todo dia, quando eu vou atender o cliente, ele me faz a mesma pergunta. Como é que tá o mercado? Tá bom para comprar? Como é que tá o momento, né, de compra? Como a gente conversa bastante com o investidor, é importante que a gente esclareça que o mercado ele é cíclico, né? Então, assim, tem hora que o mercado vai estar bom para vender, hora que ele está bom para alugar, hora que ele está bom para comprar. Nós estamos no momento, eu diria que no momento bem equilibrado do mercado, tá? Por quê? A gente tem um estoque bom, tá? Para quem está querendo comprar, então a gente está conseguindo bastante negociações. E a gente tem uma taxa de juros moderada. Então, a gente teve agora há pouco, né, em setembro, aí uma baixa. E ainda uma outra promessa de baixa ainda em novembro. Então, assim, tá muito bom para comprador. Então, a gente costuma dizer que nós estamos nesse momento do ciclo, nós estamos num buyer's market, entendeu? Legal. Que é o momento muito oportuno para quem quer comprar, tá? Daqui a pouco ele inverte. Aí é bom para quem quer vender, né? Então, Maravilhoso. Então, você que tá querendo investir aqui na Flórida, né? Tá querendo comprar algum imóvel, esse é o momento, né, Kátia? Esse é o momento. Não Que pode... ótimo, que Tem- ótimo. E assim, se você pudesse dizer pra gente quais são as regiões mais aquecidas pra quem quer investir, quais seriam as regiões que seriam mais interessantes pra investir aqui na Flórida? Então, quando a gente fala de investimento no exterior, especialmente nos Estados Unidos, querendo ou não, se eu perguntasse pra você, entendeu? Tipo assim, eu quero comprar na Flórida, qual lugar que você compraria? Você vai falar assim, na Disney ou em Miami Beach, né? Tipo praia, business. Sim. Então, geralmente, as pessoas, querendo ou não, a referência principal ainda é a Disney. Então, eu diria pra você que a Grande Orlando e regiões, né, tipo as cidades Sim. satélites dela, são ainda um grande chamariz, e Miami também. Dentro de Orlando, que é onde a gente está, Sim. eu diria para você que nós temos o Winter Garden, né, que é uma região que é muito forte, é uma região nova, mas também tem propensão para crescimento muito extenso ainda. Lake Nona, que é uma cidade totalmente tecnológica, Linda, né? Linda. simétrica, é uma cidade do futuro, né? Então a gente temos também ali a região de Davenport, Haines City, que está também despontando. Então assim, a gente tem muitas regiões nascendo, mas em grande aquecimento ainda, em grande procura. Eu diria para você que ainda Orlando, Miami, Lake Nona, Winter Garden, Claremont. Eu já ia te perguntar. Claremont, sem dúvida, hoje é a principal, é o top 1 por causa do desenvolvimento que a gente está tendo nessa região, né? Então tá chegando ali uma rodovia que já está pronta, mas não está aberta ainda, que vai conectar com a Disney, vai ficar menos de 12 minutos. A gente tem ali uma conexão também com o Winter Garden, vai ficar 8 minutos. Temos ali uma ponte, não sei se você sabe, mas é uma ponte, a segunda dos Estados Unidos, Uau. que passam carros elétricos e ela vai carregar os carros enquanto passam por ali. Meu Deus, que maravilha! É Isso ali em nessa- Claremont. Isso em Claremont. Meu Deus, E bom a gente, saber. e sem falar dos Olympus, né? Que é a grande sensação, a cidade olímpica, né? Que está chegando nessa região, que vai estar abrigando aí possivelmente alguns jogos até das futuras Olimpíadas, porque é uma cidadezinha mesmo, construída com boutiques, com restaurantes, hotéis, apartamentos, vários conventional centers, né? Para poder atender essa demanda atlética. E Claremont já é uma cidade que, como posso dizer, já abriga bastante competições, né? Então ali acontecem as corridas de rua, ali acontecem ciclismo, competições de caiaque. Então, totalmente propício para esse tipo de empreendimento nos próximos 4 anos. Então, todos os condomínios novos que estão nascendo ao redor, com certeza vão ter uma super valorização aí nos próximos 5 anos. E são áreas muito bonitas, né? Porque Claremont, Mineola também é muito Sim. lindo, né? Mineola, Claremont, é que os preços ali já estão, justamente por causa do desenvolvimento, eles já estão saindo um pouco do radar do investidor, porque ele, né, Mineola já está com um valorzinho acima da média. Mas Mineola, Popka, Claremont, entendeu? São regiões arborizadas, bonitas, né? Que tem marinas, né? Que você pode ter sua lancha no fundo do quintal. né? Colinas, enfim, e assim por diante. Então, a gente tem muito desenvolvimento nessa região, por isso, uma super valorização dessa área. As pessoas ainda procuram mais, assim. Eu sei que o Winter Garden é uma região maravilhosa, mas eu acredito que os preços do Winter Garden são mais aquecidos do que Claremont, né? São. Hoje, em termos de investimento, né? A gente tem algumas cidades, vamos supor, que tem, assim, de custo-benefício, Sim. né? A gente tem as cidades que estão nascendo, né? Que estão se desenvolvendo agora, né? Aí a gente tem as cidades que está tendo um desenvolvimento acima da média, como Claremont, né? Mineola também tá com um crescimento acima da média, tá?
Mas o Winter Garden ainda tem espaço para crescer, justamente porque ela está bem consolidada, né? Está próximo de Windermere, tem escolas nota A, então a gente tem ali ainda potencial para crescimento. E por ser uma região muito nova, chama muito mais a atenção de quem está querendo morar por aqui. Sim, né? sim. Mais morar. Entendi. E Né? mesmo ela já sendo mais consolidada, você ainda encontra preços bons em Winter Garden, melhores até do que Claremont? Melhor que Claremont eu não diria, tá? Mas hoje a gente já está quase chegando no mesmo patamar, porque as casas em Claremont hoje a gente encontra aí casas novas a partir de 370 mil em Claremont. Winter Garden já a partir de 400, 450 mil, entendeu? Então assim, a gente já tem um valor de propriedade mais maior, alto, entendeu? Por causa da região que já está valorizada, né? Então, levando em consideração tudo aquilo que a gente falou, agora seria um bom momento para comprar. Mesmo, porque às vezes a pessoa olha de casa, né, e fala assim, mas o dólar tá alto, então eu não acho que é um bom momento. Mas o que você poderia dizer para a pessoa que está pensando agora em comprar? Quais seriam as justificativas para que ele comprasse agora? Né? Justamente por causa do dólar, sabe? Né? Porque eu vi um post nessa semana que dizia assim, que o dólar, ele desce de escada e ele sobe de elevador. É verdade. Né? Então, assim, e se você pegar o gráfico assim, ao longo de 5, 10 anos, você vai ver que o dólar, ele teve oscilações, sim, mas ele só subiu. Então, assim, para quem sempre me pergunta assim, qual que é o melhor momento para comprar casa? Eu falo assim, há 10 anos atrás, entendeu? Por quê? Porque há 10 anos atrás o dólar era quase 2 por 1, né? Então, assim, hoje a gente tem o dólar a 5,30, né? Mas ele já chegou a 6. Ele teve essa oscilação. Então, assim, de acordo com o mercado, de acordo com a política, a gente vai acompanhando. Então, você vê que o dólar, ele tende realmente ter as suas oscilações, mas ele só sobe. Então, assim, quanto mais cedo o investidor tiver uma casa em dólar aqui, ele vai estar usufruindo dessa alta e não tendo a desvantagem do dólar, né? Sem falar que, assim, especialmente para quem quer proteger o seu patrimônio, diversificar o seu investimento internacional, o dólar é uma moeda muito interessante de troca, né? É uma reserva de valor. Então, a gente precisa entender que se a pessoa quer, de fato, ter um imóvel protegido, blindado, o dólar, em comparação com as outras moedas que a gente tem no mundo, sim, ele, sem dúvida, ainda é um grande atrativo, independente de quanto ele está no mercado atualmente. Então, quanto mais cedo tiver a casa, isso acaba sendo um ponto a seu favor, porque daí você vai ter uma casa já valorizada. sim. Se você estiver alugando essa casa vai te estar pagando em dólar, né? Então, pagando você em dólar, se ela estiver em alta, é bom para você, vantagem para você. Com né? certeza, com certeza. Então, você de casa já tem a sua resposta, né? Quer investir? Hoje. Hoje é o momento certo, né? Não deixa para amanhã. Não dá para ficar esperando o dólar baixar, não, porque a probabilidade é que ele aumente. Assim como com muita coisa na nossa vida, tipo, daqui 3, 5 anos, se a gente olhar para trás, o investidor lá atrás, sabe, te agradece por você investir um quanto antes aqui. Então, você só precisa realmente conhecer o caminho, né? Exatamente, exatamente. Eu tenho um recado para você, que é empresa, que também é investidor, empresário e quer divulgar a sua marca também. Esse produto, né, sua marca, seu produto, aqui no Podcast Mostra Casa, você pode entrar em contato no nosso Instagram, Podcast Mostra Casa, ou através do QR Code que vai estar aparecendo aí na tela para você também. Quer divulgar a sua empresa ou seu serviço? Entra em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer aqui de divulgar a sua empresa em cada episódio do podcast Mostra Casa também. Eu peço para que vocês estejam colocando também os comentários de vocês aqui. O que vocês querem ver no podcast Mostra Casa? Quais são os assuntos aí que vocês têm interesse de ver aqui? Quais são os convidados que vocês querem que a gente traga? Deixa aí nos comentários que a gente vai estar preparando aí uns podcasts, né, futuros, episódios futuros aí, para poder estar atendendo cada um desses pedidos de vocês, para melhor atender vocês mesmo, que a intenção daqui é que a gente possa estar trazendo conhecimento para cada um dos nossos telespectadores. Eu tenho outras perguntas para você também, Kátia. Qual é o tipo de imóvel mais procurado pelo investidor brasileiro hoje? É mais locação, vacation home, residencial, para revenda, ou é bem diversificado? Como é que funciona? Não, a maior procura ainda do investidor ainda é no setor de vacation homes. Uau. Ainda é a casa de temporada. De 6 pessoas que eu atendo geralmente por dia, de 4 a 6 pessoas, 4 delas querem ainda casa de temporada aqui, tá?
Depois a gente tem as casas residenciais, né? Porque a gente tem muita gente mudando para cá, Sim. né? E em terceiro lugar eu diria que seriam as locações. Só para você ter noção, acho que foi uma pesquisa feita em 2023 para 2024 que nós tivemos aí cerca de 385 mil famílias mudando para Flórida. Uau. É quase que 1.000 famílias por dia Meu Deus. mudando para cá, né? É Lógico que muita a gente está falando só aí de Orlando, a gente está falando da Flórida Sim, como um sim, todo, sim. mas mesmo assim. Então, assim, e o perfil, Vanessa, eu acho que você consegue até você que está assistindo com a gente, você consegue até pensar, o perfil de pessoas que mudavam para os Estados Unidos há 10 anos atrás era diferente. Sim. Então, hoje a gente vê muitos empresários vindo para cá. Então, e quem já tem um poder aquisitivo mais alto, ele dificilmente ele quer alugar, né? Ele vai querer comprar a casa dele para que ele não pague o financiamento de alguém. Ele prefere financiar o dele, pagar um patrimônio que já é dele, do que, às vezes, pagar o aluguel de outro, Sim. né? Ou, aliás, a parcela do outro. Então, o perfil do investidor, de quem vem morar hoje, é diferente. Então, a gente tem uma busca maior ainda, em primeira instância, para quem quer vir para cá, passar as férias e ter um lugar, economizar e deixar alugando quando não está. Mas, em segundo momento, a gente tem os residenciais de pessoas que querem comprar. E, em terceiro, daí, nós temos as locações. Né? Perfeito, perfeito. E o que as pessoas precisam levar em consideração? Assim, quais são os custos que elas têm que considerar, além do valor do imóvel? O que a pessoa tem que estar preparada aí quando ela vem adquirir um imóvel aqui? Todo mundo pensa que é só ter o valor da entrada e comprar a casa, escolher a casa e tá tudo certo. Mas, na verdade, não. Eu venho da educação, sabe? Então, Sim. assim, planejamento é uma palavra que eu adoro, sabe? Então, assim, então a gente gosta, né, de planejar bastante. Então, a gente conversa na primeira reunião, faz um planejamento estratégico mesmo, do passo a passo que a pessoa precisa ter e saber para ela poder comprar a casa. Então, assim, além da entrada, a pessoa precisa considerar que ela tem IPTU para pagar, que ela vai ter seguro da casa, que aqui é obrigatório, porque a gente está numa região que passa furacão, né? Pega fogo, né? Pega fogo. Então, a gente precisa considerar que precisa de seguro, né? E o seguro é obrigatório aqui. A taxa de condomínio. Então, assim, aqui, diferentemente do Brasil ou de qualquer outros países, a gente tem, assim, a maioria das casas dentro de um condomínio. Mesmo ele aberto, você paga ainda uma taxinha porque existe um condomínio ali. Então, você precisa considerar esse condomínio. E uma administração, né, da casa, se for casa de investimento de temporada, de moradia, alguém vai ter que administrar sua casa quando você não está aqui. Então, precisa considerar esses custos, né? Teria alguma porcentagem que a pessoa conseguiria colocar, assim, tipo, você tem o valor da casa e mais uma porcentagem X que você precisaria? Isso a porcentagem é mais difícil em alguns setores porque depende do condomínio. Sim. Cada condomínio tem um preço, né? Então, condomínio de temporada vai ser mais ou menos de $500, $700, tá? Aí a gente tem condomínios de moradia que pode ser de $100 a $200, $250, $300, tá? O IPTU aqui ele é tabelado, né? 1,2 a 1,8 no máximo % do valor do imóvel por ano. Tá. Diferente do Brasil, você não pode pagar parcelado, a não ser que seja financiamento. Então, existem alguns valores. O que a gente faz, Vanessa? Essa pergunta sua é muito boa, porque assim, para isso que serve o planejamento. Então, a gente, na primeira consultoria, né, na primeira conversa, na primeira reunião que geralmente a gente faz com os clientes, a gente esclarece todas essas dúvidas. A gente manda também as listas de casas e, dependendo da casa que ele gostou, a gente faz uma projeção de lucros. E aí, nessa projeção, ele vai saber, eu vou ter tanto de rendimento, eu vou ter tanto de despesa, vou ter tanto de IPTU, tanto de seguro, tanto de condomínio, porque daí ele entra num investimento seguro, né? E não fica tendo surpresas depois que ele compra. Né? Exatamente. Esse é o ideal. Não, isso é maravilhoso, porque é exatamente isso que você falou. Eu acredito que a maioria das pessoas, elas acabam pensando assim, não, deixa eu olhar uma casa que tá dentro do meu average aqui, né? Eu tenho tanto pra investir. Então, a casa tem que estar dentro desse valor. Mas não, você tem que levar em consideração todos esses custos que são adicionais aí, né? Pra que não aconteçam depois surpresas. Porque tem gente que pensa assim, acaba não tendo esse planejamento, e aí a pessoa pega e diz assim, mas eu achei que era só isso. Mas não é. Não. É porque a pessoa, ela acredita, que ela tem um budget na cabeça, né? Um orçamento na cabeça. Sim. E ela fala assim, não, eu quero comprar uma casa e eu sei que isso cabe no meu bolso, né? Mas ela não entende como é que funciona o processo além da casa aqui. Então, por isso precisa de um profissional, né? Para poder estar acompanhando.
E esse planejamento, para mim, ele é fundamental, porque senão você acaba realmente comprando um imóvel, se frustrando. Eu já recebi tantos clientes, assim, que já compraram casa, sabe? E compraram sem saber, sem conhecer o processo, e aí tiveram surpresas desagradáveis, que para reverter é muito mais difícil, né? Então, se a pessoa entra num financiamento, por exemplo, de 30 anos, como é que você vai reverter isso antes? Então, você tem que conhecer um pouco, realmente, de cada parte do processo, para que você saiba com segurança, né, o que você está pondo, aquele orçamento que você tinha em mente, né? Para ver se realmente cabe no seu bolso, para ver se realmente faz sentido para o seu perfil de investimento. E isso não é para desanimar as pessoas, mas na Não. verdade é para trazer clareza para elas e entendimento de que elas precisam de alguém como você, né, que pode trazer aí todo esse planejamento e que elas não venham ter depois surpresas aí, né, porque não estavam dentro do planejamento. Então, Exatamente. planejamento é tudo. Planejou, né, eu sempre falo assim, o combinado não sai caro. Não sai caro. Se você viu ali, Concordo. planejou, você consegue seguir ali de acordo com o que tá, Concordo. né, ali pré-organizado. A gente já falou algumas áreas que estão em crescimento, a gente já falou em algumas áreas aqui que são maravilhosas, mas se você pudesse falar assim, uma cidade custo-benefício boa para investir, qual que seria? Olha, eu tô vendendo bastante Kissimmee, porque ainda é uma cidade que ainda é buscada, né, como principal cidade, especialmente porque 3 parques da Disney estão ali. Então, mesmo para a moradia, a referência ainda acaba sendo os parques. A quão distante ela está dos parques, né? Então, tem alguns condomínios na região de Kissimmee que tem as casas mais baratas, de $230 mil, né? Com casas de 2 suítes e com um condomínio baixíssimo e com uma estrutura que eu não encontro em nenhum outro lugar para moradia. É uma estrutura de resort, por exemplo. Então, Kissimmee, Haines City, Davenport são cidades que ainda estão em crescimento, que têm um menor custo de casas, tá? Então, as casas mais baratas vão estar nessas regiões, tá? Aí, depois, vai subindo. Aí, Claremont, Mineola, né? Aí, a gente vai para as outras. Mas, hoje, o custo-benefício a gente tem que falar também que são 2 perfis diferentes, tá? Sim. Então, custo-benefício em termos de preço, né, da casa, eu diria que essas cidades, elas vão estar trazendo para você os imóveis mais baratos, tá? Mas em termos de rentabilidade, de rentabilidade maior, vamos dizer assim, Miami ainda traz uma rentabilidade mais alta, dependendo do empreendimento, e as casas mais caras aqui de Orlando também traz um custo-benefício melhor em termos de rendimento. Então, as casas a partir de 5 a 9 dormitórios, 15 dormitórios, são as que trazem mais rentabilidade. Então, assim, custo-benefício, se for pelo lado de casas mais baratas, a gente tem Haines City, Davenport e Kissimmee. Mas se for pro lado de custo-benefício de maior retorno mais alto, entendeu? Para investimento, porque daí você vai investir pouco, porque você pode financiar, dando 25% daquela casa grande. Então, aí a gente vai para as casas maiores aqui na região de Orlando, ou alguns empreendimentos de Miami que está tendo um retorno aí de 7% a 14% líquido, né, fora todas as despesas. Então, é bem interessante para o investidor, né, para o investimento. Miami, mesmo com toda a alta, né, que subiu bastante as coisas em Miami, mesmo com tudo isso, ainda vale bastante a pena. Miami, na verdade, a gente tem um cenário diferente, porque, você disse, o custo de vida lá é mais alto. Então, o IPTU lá, aqui eu falei que era 1,2% a 1,8% do valor do imóvel. Lá é 2,1%. No mínimo que você vai pagar do valor do imóvel. O seguro aqui, ele é mais em conta, porque a gente está no meio da península, então a gente sofre menos com os furacões. Agora, Miami é uma cidade praiana, então os furacões, eles podem atingir essa casa em cheio ou esse empreendimento em cheio. Então, os seguros são mais altos. Condomínio também acaba sendo mais alto. Mesmo assim, nós temos lá uma demanda muito grande de business, né? Só pra você ter noção, eu tenho um cliente que ele vem pra Miami pelo menos 6 vezes ao ano, né? E pra trabalho. E aí ele fala pra mim assim, Kátia, eu preciso comprar um apartamento lá, porque cada vez que eu vou pra lá, eu pago $600, $700 a diária no estúdio. Uau, é verdade. Entendeu? Então, assim, poxa, se você compra um estúdio de $500 mil, que é o preço inicial de lá, de um estúdio,
que cobra $700 a diária é mais do que uma casa aqui de 5 dormitórios, entendeu? Então, aqui acaba sendo assim, por mais que tenha umas despesas mais altas, tem um rendimento ele muito bom. supre as despesas e ainda sobra dinheiro. Mas aí você tem que saber onde ele está, onde esse empreendimento está, entendeu? Quais são os riscos que você tem comprando esse empreendimento. Enfim, precisa daquele planejamento que a gente está falando, né? Mas existem produtos bons em Miami também, mesmo sendo uma cidade mais cara. Uau. Maravilhoso, porque aqui a gente tem um cenário para quem tem menos dinheiro nesse sentido, né? Meu budget tá menor. Eu quero comprar uma coisa que esteja dentro do meu orçamento e ter algum rendimento, como você falou ali em Kissimmee, mas eu quero algo maior, que vai me dar um rendimento maior. Eu tenho dinheiro a mais para poder investir. Tem a região da Grande Orlando e também Miami, né? Então tem para todos os cenários, né? E até as pessoas, por exemplo, tem muita gente, sabe, que tem um valor alto para investimento e prefere Miami. Aliás, prefere Orlando não pelo retorno, mas pela comodidade com a família. Porque, querendo ou não, se a gente olha para Miami, olha para Orlando é mais familiar, né? Porque a gente tem os parques, tem os outlets para fazer compra, né? A gente tem aqui os Springs, que é pouco falado, mas assim, a gente tem uma área... Maravilhosa, inclusive. São maravilhosos, né? Então, assim, a gente tem muita atividade ao ar livre também, fora dos parques, para se fazer em família, né? E Miami não, Miami fica mais restrito. É praia. A praia é business, né? Então, assim, para famílias, né? Ontem mesmo fiz uma reunião com uma família que falou que Miami é legal e tudo, mas eu prefiro Orlando, tá? Porque eu quero uma casa, eu quero me sentir em casa, né? Então, Orlando tem essa característica que acaba também chamando mais esse nicho familiar para cá. Sim. E levando em consideração tudo isso, eu também quero deixar para você aí que tá em casa uma super novidade. Além da Expo Mostra Casa que nós vamos ter, gente, em 2026, a gente tem muito evento aqui para vocês, né? Essa Expo Mostra Casa 2026 vai ser a principal Expo Negócio para consumidor final. A gente está trazendo, além de tudo isso, mais 2 novidades para vocês. A gente vai ter Conexão Mostra Casa, que será um café empresarial mensal, com grandes conexões e um valioso network entre empresários de sucesso. Então, aí você vai conseguir estar tendo contato, né, com outros real estates, com pessoas do mercado e poder estar interagindo com essas pessoas, entendendo como o mercado funciona. E a gente também tem o Mostra Casa Experience, que será o nosso simpósio, que será um dia com palestras, talk shows e muito conhecimento, trazendo grandes nomes da decoração, design, arquitetura, móveis, real estate, construção e muito mais. Esse evento já tem data confirmada, já coloca aí no calendário de vocês, vai ser no dia 6 de dezembro em Orlando. Então você que não está em Orlando, consegue ainda se programar para estar aqui com a gente no Mostra Casa Experience. Vanessa, tô no Brasil, não tem problema. Bota na agenda, se organiza com planejamento, como a gente está falando aqui hoje. Você vai conseguir estar aqui em Orlando com a gente no dia 6 de dezembro. Faça agora mesmo sua inscrição, vai aparecer o QR Code para você aí na tela, né? Porque as vagas desse evento, gente, elas são limitadas. E a gente tá falando aqui, parece assim que você diz assim, não, mas eu vou deixar quando tiver mais próximo. Aí é falta de planejamento. Você precisa se planejar, né? Você precisa se organizar com antecipação para que quando chegar mais próximo, você não diga, eu queria tanto ter ido, mas não se planejou, não se organizou, perdeu a vaga e perdeu o evento. Então, para depois você não ficar chorando, mandando mensagem aqui no podcast dizendo, ajeita uma vaga, eu vou dizer, eu te avisei. Planeja aí para você não perder esse evento, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E a gente tá caminhando para as nossas perguntas finais, o nosso bloco final aqui. Eu quero te perguntar quais são os principais desafios do brasileiro investir na Flórida. Tá, antes um pouquinho de responder essa pergunta, eu quero também só dizer que eu acho tão bacana esse negócio que o Mostra Casa tá fazendo, porque assim, eu acho que é a primeira vez, eu tinha comentado isso com o John, eu acredito. Sim. Que eu acho que é a primeira vez que eu vejo assim, o real estate sendo abordado de várias formas. Porque a gente vê vários podcasts, né, bem relevantes, de histórias das pessoas que vieram pra cá, migraram e tudo mais. Mas que dá realmente suporte completo pro investidor, eu acho isso tão importante, tão relevante, e a gente tinha tão pouco isso. Então, assim, eu acho que o Mostra Casa está sendo realmente um divisor de águas, assim, nesse universo de informação, de conteúdo, e está trazendo, assim, um suporte
de forma assim, muito integral para o investidor, tá? Então, assim, primeiro, parabéns. Obrigada, tá? Parabéns, obrigada. A gente fica muito feliz de isso. escutar isso, porque é essa a nossa intenção, é trazer essa informação para o consumidor final, né? Trazer esses eventos para que as pessoas possam saber como é que funciona. Porque, gente, eu entendo que a gente tá aqui, a gente vive isso daqui, mas quem tá em casa, quem tá no Brasil, quem tá em outros países, às vezes não tem esse acesso, não tem as informações que pra gente muitas vezes são óbvias, mas para que as pessoas que estão fora, né, não são óbvias, como por exemplo você falou. Existem várias taxas por fora que quem tá no Brasil não sabe disso. E aí, por falta de informação, acaba fazendo maus negócios. E o Mostra Casa tá aqui, o podcast Mostra Casa tá aqui, para que você tenha todas essas informações, para que você não fique aí à mercê de um mercado sem informação. Aqui a gente quer trazer essa informação mesmo, para que você possa investir, mas investir de uma forma segura. Enfim, queria te dar só os parabéns, tá? Sim, mas obrigada. Qual que é a pergunta mesmo? A pergunta é quais são os principais desafios do brasileiro investir na Flórida? Olha, o primeiro desafio, eu vou dizer pra você que é trabalhar com um corretor só. Acho que esse é o principal desafio do investidor, porque você não tem noção de como a nossa cultura no Brasil, ela traz esse vício. E justamente porque a gente não conhece, né? Tipo, quem mora no Brasil, ou quem mora em qualquer outro lugar do mundo, não conhece como é que é o processo nos Estados Unidos. Então, ele acredita que ele tem também que procurar vários profissionais para poder... escutar de várias vertentes. Só que aqui, diferentemente do Brasil, a gente tem o mesmo portfólio. Aqui não é exclusivo. Lá, cada imobiliária tem o seu portfólio de imóveis exclusivo. Então, cada corretor representa aquela imobiliária. Aqui não. Eu tenho acesso ao sistema da Flórida, que estou há 7 anos no mercado, mas aquele que se formou hoje em corretor tem o mesmo acesso que eu. Aquele outro corretor que está há mais de 30 anos no mercado tem o mesmo acesso que eu. Então, assim, todos nós temos acesso aos mesmos imóveis da Flórida. O que muda? Claro que muda. Know-how, conhecimento, experiência e relacionamento, que eu acho que é o principal em qualquer tipo, em qualquer setor de venda, né? Mas, assim, esse desafio de trabalhar com um profissional só é muito importante aqui, que nós temos uma lei, né, que protege tanto o investidor quanto o corretor, né, para poder trazer o melhor produto para o investidor. Tirando isso, eu acho que o conhecimento do processo que a gente está conversando aqui, eu acho que é outro desafio, porque existe a possibilidade de um investidor chegar aqui e ver uma casa nova numa construtora e falar, nossa, que legal, eu vou comprar sem corretor para eu não ter que pagar comissão, porque ele acha que ele tem que pagar a comissão. Então, ele vai sozinho lá. Ele pode comprar, só que a construtora defende os interesses dela. Então, assim, se ele não tiver alguém defendendo os interesses dele, ele pode estar desprotegido de alguma cláusula, entendeu? E aí, ninguém melhor do que a gente que está aqui, como você falou, que conhece o contrato, que sabe exatamente, né, quais são o passo a passo, para a gente poder auxiliar o investidor. Então, assim, o brasileiro ou o investidor, às vezes, não conhece as leis, não conhece a língua, né? Então, assim, acho que esse, na verdade, acaba sendo o maior desafio do brasileiro, entendeu? Conhecer o processo. Por isso que o planejamento estratégico é importante, porque daí a gente fala de pessoa jurídica, a gente fala de pré-qualificação, de financiamento, quanto tempo se pode colocar sócio, se não pode, entendeu? Então, assim, tem uma gama de informações que a gente vai fazendo isso durante o planejamento. Né? Exatamente. E assim, reforçando aquilo que você falou, né? O Mostra Casa tá aqui para isso, né? O podcast Mostra Casa tá aqui para isso, para que você possa conhecer aí, por exemplo, quem tá no Brasil e quer investir, não sei o real estate com quem eu posso confiar ali. Você tá conhecendo aqui a Kátia, onde você pode entender mais sobre o assunto e ver aqui, né? Não é só uma ligação, alguém, um Instagram que você simplesmente viu, mas aqui você consegue sentir mais um pouco. Aqui a gente tem uma hora de conversa e você vai poder sentir, poxa, eu gostei dela, quero mais informações, quero entrar em contato com ela para poder investir, porque eu entendo e percebi que ela sabe, ela tem o know-how, como a gente já apresentou você aqui, você já tem experiência. Por mais que, como você falou, a pessoa que acabou de se formar, que acabou de entrar ali no mercado, né, ela tem acesso ao que você tem, como você já está há muito mais tempo no mercado, você tem um know-how maior e consegue, às vezes, não é só a questão do acesso,
a um imóvel ali, mas você consegue ter um panorama por conta da sua história, da sua trajetória, da própria experiência de outros clientes, né? Então, tipo Exatamente. assim, por exemplo, ele fala assim, mas qual é o condomínio que está dando mais rentabilidade? Eu tenho 4 clientes num condomínio, por exemplo, pela experiência, que me falam como é que está indo a casa. Exatamente. Então, assim, é muito mais fácil você dar dados baseados em cases, né, de sucesso, do que você simplesmente se basear simplesmente em dados estatísticos, né? Sim. E eu acho que o Mostra Casa também acho que é bem bacana por causa disso, porque a gente tem aqui, a gente tá falando assim de comprar um imóvel e tal, do processo, mas o pós-venda também é meio importante. E eu acho que o Mostra Casa traz isso, né? Traz quem decora, traz quem constrói, traz quem, sabe... O pacote completo. Exatamente. Então, assim, existem outras partes, né, do real estate, depois do investimento, que é necessário que a pessoa saiba. Então, assim, quanto mais informação ela tiver, quanto mais conteúdo ela absorver, Sim. mais expert ela vai ser, né? Então, Perfeito, é mais perfeito. isso. Então, você que é investidor no ramo da construção, gente, você não pode perder nenhum episódio. Não pode. Porque você vai aprender muito aqui. A gente vai ter de tudo um pouco. E sem falar, como a gente já falou, eu já falei pra você, entrar nesse ecossistema e fazer parte dos talks, fazer parte das nossas exposições, porque a gente vai estar trazendo sempre conteúdo. E aí profissionais, né, também, né, no ramo de diversas áreas aí, pra poder trazer bastante informação pra você. Então, assim, aqui também eu quero outro questionamento que eu tenho é a respeito quais são as vantagens de investir em imóveis novos. Que a gente tá falando aqui, a gente tá falando como se fosse tudo, né, a casa novinha. Mas é mais interessante eu investir, né, em imóveis novos, na construção, recém-entregue, em comparação a usados, ou não tem muito isso? Tem. Acho que todo investimento tem o seu ônus e o seu bônus, né? Então, assim, vamos falar primeiro dos imóveis novos. As grandes vantagens, eu acho que de comprar um imóvel novo hoje no mercado, lembrando que é cíclico, né? Sim. Então, assim, é justamente os incentivos que as construtoras estão dando. Então, assim, nós estamos num buyer's market, nós estamos num momento em que quem está comprando, compra bem. Então, para casas novas, as construtoras estão dando uma ajuda de custo para que essa pessoa compre a casa com mais facilidade. Né, de 4 a 6% do valor do imóvel a construtora te dá. Esse é um benefício, entendeu? Que você tem comprando só casa nova, que a casa usada não vai te dar. Outro, eu diria que é a supervalorização. A valorização de uma casa nova, ela é mais previsível, né? Porque ela está acontecendo. Você compra uma casa nova, você sabe que até terminar o condomínio, sua casa já valorizou rápido. Comprou na primeira fase, né? Tem tudo isso. Exatamente. Né? Então, quanto mais rápido você compra, você tem uma previsão, né, melhor de valorização mais rápida do que uma casa usada que é anual, né? E terceiro, acho que são as garantias mesmo que a gente tem das casas novas, porque no primeiro ano, algumas garantias existem, depois elas expiram. Então, quem compra uma casa nova, em termos de estrutura, em termos de eletrodomésticos, em termos de piso e de telhado, isso a construtora vai te dar. Então, se tiver qualquer problema na casa no primeiro ano, você tem essa garantia coberta. Depois você tem as garantias estendidas, né? De elétrica, plumbing, que é o encanamento, ar-condicionado, que são as partes mais caras da casa. Né? Então, isso aí vai de 5 a 10 anos até estendendo elas. Mas, de pronto, assim, são itens que a casa usada não te daria, tá? Porém, você tem o ônus de ter que mobiliar essa casa se ela for de temporada. Então, você tem que contar com esse custo também. É verdade. Né? E mobiliar muito bem, né? Porque geralmente essas casas de temporada são todas temáticas, exatamente. Né? Então, você tem que, quanto mais Disney você deixar ela, mais visualização e ocupação você tende a ter, né? E que é bem importante. É um dos fatores importantíssimos para o índice de ocupação ir lá em cima. Agora, a casa usada, você pode também ter aí uma casa seminova de 2020, 2021, 2022, entendeu? Comprar muito bem, porque por mais que ela tenha perdido a primeira garantia, mas ela também ainda está no processo de valorização, ela ainda já vem mobiliada na maioria das vezes, tá? Porém, você tem o ônus de não ter, às vezes, negociações, de não ter ajuda de custo, enfim, entendeu? Então, assim, depende muito do perfil também. Hoje, só para você ter noção, a gente está tendo alguns imóveis muito baratos, né? Então, assim, tem algumas oportunidades que você encontra em casas usadas já. Que se você comprar agora, dar uma remodelada nela na decoração, você vai alugar muito bem e daqui a pouco o ciclo inverte e você vende muito bem. Então, é um momento de oportunidade, né? Então, precisamos estar de olho aí para ver se é melhor casa usada, casa nova, dependendo do perfil do investidor.
Maravilha. Então, mais uma vez, a gente volta pro planejamento, né? Depende da pessoa, do perfil da pessoa, pra gente ver. Porque não existe, Vanessa, imóvel ruim, né? Não existe investimento ruim, né? Eu assisti o episódio de vocês aqui falando sobre leilão. Isso. Né? Que são as casas que você compra sem ver praticamente, né? Exatamente. E compra muito barato. Você E consegue ter um retorno ali grande, Exato. Você não sabe como é que você vai encontrar aquela casa, entendeu? Um cheiro ruim, mofo, sei lá o quê. E você vai ter que estimar um valor que você vai ter que aportar para você poder reformar aquela casa para você vender. Mas se você aproveita uma boa oportunidade, você vende muito bem. Então, assim, a gente tem nichos e nichos e nichos no real estate que são bons para vários perfis. Então, assim, se o perfil é mais conservador, a gente vai para uma linha mais assim, tá? Agora, se o perfil é mais ousado, se ele já está na segunda, terceira casa, quer diversificar, então ele vai sair de uma de moradia, vai para uma de temporada e assim por diante. Então, assim, depende muito do perfil do investidor e não do imóvel em si, porque qualquer imóvel vai ter um retorno interessante a depender do perfil de quem está comprando. Não, e aproveitando que você falou aqui, eu já deixo essa deixa pra você. Se você ainda não assistiu o nosso episódio falando sobre leilões aí, falando sobre tax deed, volta lá, procura aqui pra você assistir, porque tá incrível também. E você precisa saber a respeito dessa modalidade de compras de imóvel aqui nos Estados Unidos também. Outra dúvida muito comum é possível financiar um imóvel aqui nos Estados Unidos, mesmo sendo estrangeiro? Sim. Responde aí essa pergunta, porque eu acho que às vezes a pessoa tá em casa e acha, não, eu tenho que ter um green card pra eu comprar uma casa. Essa também é uma das perguntas recordes, sabe? Tipo assim, eu não tenho ainda o dinheiro, vou me planejar. E aí quando eu falo assim, mas qual o valor que você tem? Eu falo, não, com esse valor você já pode dar entrada numa casa aqui. Ele, mas não é muito complicado, não é muito difícil. Na verdade, não. Na verdade, a gente tem um protocolo, né, de financiamento. Então, antes de ser corretor, eu trabalhei com financiamentos, né? Então, eu trabalhei ajudando um mortgage broker aqui. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa que tem a licença e ela representa mais de 20 programas, 30 programas de financiamento. Tá? Então, assim, o que acontece? Ela vai procurar qual é o melhor programa para aquele investidor. Então, assim, existem alguns protocolos que são padrões, né? Que é padrão mesmo. Tipo, 25% de entrada, já pode comprar uma casa financiada. Se ele quer comprar pessoa física, ele pode comprar pessoa jurídica, ele vai abrir uma empresa aqui, ele pode abrir uma empresa aqui. Ele tendo uma conta que ele já pode mandar dinheiro para cá. A burocracia para pré-qualificação são só 3 documentos. Tipo assim, passaporte, o comprovante de renda dele do Brasil, né, mostrando a receita, e o valor que ele tem para dar de entrada. Isso é pré-qualificação. Depois existem outros documentos que são necessários para a aprovação do financiamento. Mas é muito mais fácil um estrangeiro financiar do que a gente, tá? Só pra você ter noção, a minha casa eu comprei com uma taxa de juros de 6,9, entendeu? Quando o estrangeiro estava tendo uma taxa de juros de 6,5, 6,3 e tal. Então, hoje, nós temos muito mais vantagens, tá? Para o estrangeiro do que para o residente. Porque, se você parar pra pensar, a gente está num país capitalista. Sim. Né? Então o país faz o quê? O dinheiro da Kátia, da Vanessa está aqui dentro já, está movimentando a economia. Então é muito bem-vindo quem traz dinheiro de fora para cá, entendeu? Então assim, a burocracia, a facilidade para financiamentos de fora para cá é muito grande, entendeu? Então assim, as pessoas não sabem que existem financiamentos até para pessoas que não têm passaporte. Uau, sério? Exato. Isso é novidade pra mim, eu não sabia disso. Exatamente, são os private lenders. Então, assim, o que acontece? Lógico, a taxa de juros é outra. Sim. Entendeu? Então, assim, a modalidade do financiamento é outra. Mas existem formas, entendeu? De você poder financiar uma casa aqui, você não estando nos Estados Unidos. Tem pessoas que nem vieram pra cá, nunca vieram, né? Tem casas financiadas aqui. Tem pessoas que têm problemas judiciais e financia a casa aqui. Meu Deus. Por quê? Porque existe uma modalidade para esse tipo de juros situação. Diferenciado, mas exatamente, mas permite fazer. Existe, entende? Então, assim, existem pessoas aqui dentro do país, especialmente nesse momento, né? Sim. Que às vezes ainda não tem o green card, não tem o seu documento, que conseguem financiar a sua casa através do IT number e outras modalidades. Então, assim, formas de financiar o governo, o país, ele vai ter. Né? Então, assim, só falta realmente você se pré-qualificar. Então, a gente precisa realmente entender o perfil desse investidor para poder ver qual programa que ele se encaixaria. Tem algum perfil, digamos assim, que ideal
de um investidor, né? O que eu queria perguntar para ti, existe um perfil do investidor, alguém que tá assistindo a gente aqui que diz assim, eu queria que ela falasse assim, qual seria o perfil ideal para esse tipo de operação? Para ver se ele se encaixa nesse. Para ver se ele se encaixa nele. Tem algum assim? Ou, na verdade, o mercado é tão amplo que encaixa vários tipos de investidores. Mas se você pudesse falar assim, um perfil, esse tipo de operação é para você. Qual seria o perfil desse investidor? Antes um pouquinho de responder, eu fiz um e-book, né, do passo a passo de como Sim, a gente falou isso. E o próximo que eu estava pensando em fazer é justamente dos perfis de investidores, né? Justamente para que eles possam não é que fazer um teste ali de repente e se encaixar, mas existem algumas características, entendeu? Que vai te mostrar que tipo de investidor você é, tá? Mas assim, de forma genérica, bem geral, assim, o investidor, o perfil é o perfil de quem busca proteger o seu patrimônio, diversificar, né, o seu investimento. Eu diria que esse é o perfil. Se você está buscando proteção do seu patrimônio numa moeda forte, numa economia estável, esse você é o perfil que os Estados Unidos está buscando. Se você quer realmente buscar blindar, né, o seu patrimônio, esse também pode ser um perfil bem atraente, né, para os Estados Unidos. Então, assim, agora, tirando isso, tem o perfil conservador, tem o perfil, né, mais ousado. Então, assim, o perfil conservador, você vai para casas de moradia. O perfil mais ousado, você vai para as casas de temporada, que os riscos são mais voláteis, né? Mas eu diria que se você tem intenção de proteger o seu patrimônio, está buscando uma forma segura, uma forma inteligente, investir nos Estados Unidos esse tipo de operação é para você. Né? E exatamente. aí, entendendo que esse tipo de operação é para você, aí a gente vai destrinchar ainda mais. Exatamente, porque daí a gente vai estudar quais são os objetivos desse investidor, entendeu? O que ele quer com essa casa? Ele quer rentabilidade? Então ele tem que ir para uma casa um pouco maior. Não, ele quer simplesmente passar as férias aqui? Então um apartamento de 2 quartos serve para ele, né? Então assim, e é barato. Então assim, a gente precisa realmente entender daí cada intenção do investidor para você poder escolher o produto adequado, né? E os riscos também que ele deseja assumir. Ai, né? Que maravilha. Né? E eu queria, na verdade, assim, perguntar para você, assim, considerações finais. O que, dentre tudo aquilo que a gente falou, teria alguma coisa mais que você poderia deixar para a pessoa que está em casa, que está pensando assim, meu Deus, eu estou aqui, escutei tudo isso e agora, quais são os próximos passos, né? O que é que eu posso fazer aí para poder tá dando esse passo inicial para poder investir nos Estados Unidos? Não espere mais para comprar a sua casa. Primeiro que a gente está no melhor momento para quem está comprando. Então, assim, o seu melhor momento já foi ontem. É verdade. Então, assim, não espere mais. Dá o primeiro passo. Porque, assim, isso não significa que você vai comprar a casa amanhã, né? Não significa que você, marcando uma reunião com a Kátia, ou tentando fazer um planejamento, né? Porque isso pode assustar. Não, eu não estou pronto ainda para comprar. Olha, eu tenho clientes que estão conversando comigo há 3 anos e ainda não compraram. Mas estão se ajustando, né? Sim, porque não é o momento dele ainda. Eu tenho clientes que compraram agora, 3 semanas atrás, que eu estava conversando com ele há 2 anos atrás. E o perfil dele era entendeu? Que ele queria só investimento e tal. O que aconteceu? 2 anos depois, a filha veio morar em Miami. Mudou o cenário. Mudou o cenário. Ele agora quer uma casa para moradia, então a gente foi buscar uma casa para moradia. Então, assim, só que com o contato lá atrás, ele foi conhecendo o mercado, ele foi vendo as opções, a gente viu muitas casas, né? Até desenhar aquilo que realmente seria interessante para eles. Então, assim, o momento é agora. E tem toda uma trajetória, né, para você traçar. E esse contato, esse primeiro contato que faz com você, por exemplo, talvez eu não pense em investir amanhã, talvez eu não tenha dinheiro, mas você já entra em contato aqui com você e você já vai traçando e dizendo assim, o que eu preciso ter para chegar lá. Exatamente, exato. Esses clientes mesmo que estão conversando comigo já há 3 anos, eles vêm para cá todo ano. E todo ano a gente acha uma brecha na rotina, né, nas férias, pra gente ver um empreendimento novo, uma casa nova, sabe? Assim, para ir conhecendo. E é isso que vai trazendo segurança para a família, vai trazendo, assim, um conhecimento adequado do mercado. Então, assim, não espere para comprar, não espere para dar o primeiro passo. Agende uma reunião, sabe? Só desenha-se o teu plano. Porque, assim, você sabe que para tudo na nossa vida,
a gente precisa idealizar, né? Exatamente. Tem que visualizar. Né? E aí você dá um passo, Exatamente. né? Que daí você começa a atrair os outros passos e aquilo que era só um sonho começa a ser mais concreto. Mas se você não sair do lugar, nada vai acontecer, né? Então, assim, não tem como esperar, né? Isso é muito verdade. Tem gente que fala assim, eu vou esperar o dólar baixar. Baixar quanto? Eu vou esperar os juros baixar. Eu vou esperar mais um pouco para ver se essa guerra aí, né, Sim, política como vai ficar. Isso sempre vai acontecer, entendeu? Se não de uma forma ou de outra. A gente já passou por pandemias, estamos aqui, entendeu? Quando todo mundo achava que o mundo ia acabar, né? Então, assim, a gente precisa aproveitar realmente as oportunidades. E eu também penso assim, Kátia, que se você tem uma meta, você precisa visualizar e desenvolver as ações embaixo dessa meta. Como eu Aham. falei, eu acho que esse tipo de contato com você é super importante, porque imagina-se que não tenho dinheiro, não estou no melhor cenário, mas tenho a meta de comprar uma casa nos Estados Unidos. Quais são os passos? O que eu faço para agora já me antecipar e me preparar para poder alcançar essa meta, alcançar esse objetivo? Exatamente. Quais são as ações? Né? E como que as pessoas de casa conseguem ter contato com você? Quais são suas redes sociais? Fala aí pra gente. Instagram hoje eu acho que é onde as pessoas Sim. mais me encontram, né? E é o meu nome mesmo, então tá super fácil de achar. Kátia Souza Realtor. Eu tenho um website também. Eu tenho também esse e-book, né? Que a gente pode. O Facebook, YouTube, tá? Maravilha. Tô engatinhando no YouTube ainda, porque a Vanessa já é expert, né? O pessoal aqui já. Mas, eu recebo. Exatamente, entende? Mas assim, hoje é uma necessidade, né, Vanessa? Sim. Hoje já é uma necessidade, porque é onde virou o nosso segundo Google. É onde tem mais aprofundamento, Não é? né? Aqui a gente tá aqui 1 hora Exato. investindo em tempo que você que tá em casa assistindo, tá aprendendo coisas que você compraria um curso pra você poder aprender. Eu não sei se tem como deixar, né, disponível o meu WhatsApp. Sim. Né, os meus contatos. Então, assim, acho que vai estar tudo disponível A gente vai aí. colocar aqui na descrição E se desse você vídeo quiser, pra você. E se quiser agendar uma reunião, a gente, né, vai ter o maior prazer do mundo em fazer. Eu já fiquei 2 horas fazendo planejamento com o cliente. E eu acho isso muito satisfatório, porque a pessoa sai com a meta já definida, seja daqui 1 ano, 6 meses. Porque, assim, a compra de uma casa não é a compra de qualquer acessório. Não é uma blusa. Né? Então, ela 30 anos, já às vai vezes. acontecer no mínimo daqui 6 meses, no mínimo, entendeu? Então, assim, para uma venda acontecer, ela vai gerar aí de torno de 6 a 12 meses. Então, nenhuma venda acontece assim. Já teve, assim, raras exceções que tem cliente que chega, tô pronto, entendeu? Eu quero essa e acabou. Sim. Tá tudo bem, tá tudo certo. E, né, que venham esses clientes, mas a gente tem que quero trabalhar... ser essa cliente. Pois é, eu recebo, tá? Mas a gente tem que trabalhar realmente com os clientes que precisam realmente amadurecer a ideia. Investir fora, eu falo bastante também, tá vendo, né? Não, mas Assim, tá ótimo, investir... é ótimo que isso enriquece a nossa comunicação. É 2 aqui. mulheres aqui, né? É Esse é o problema, maravilhoso. 2 mulheres aqui é terrível. Mas assim, o fato é que a gente precisa entender o seguinte, que quando a gente quer comprar uma casa, a gente precisa amadurecendo a ideia. Sim. Né? Então a gente pega e começa a investigar hoje aqui uma situação, vê casas na internet, o algoritmo do Instagram começa a mandar um monte de casa pra você e você vai tendo dúvida. Você não quer entrar em contato com todo mundo que aparece nas propagandas, né? Mais. Então a gente precisa realmente ter esse... Desenvolver um relacionamento, né? Nessa conversa. E a gente fica assim, depois desse planejamento, eu sempre falo, o meu WhatsApp fica à sua disposição. Apareceu alguma coisa, você teve dúvida, me grava um áudio, tá? Porque às vezes eu vou estar num intervalo de uma casa para outra, mas eu consigo responder. Então a gente vai esclarecendo e deixando a pessoa mais segura possível para ela poder fazer um investimento com qualidade. E seguro, né? Seguro. Exatamente. Então, gente, muito obrigado por assistir a gente até aqui, né? Siga os nossos canais, siga a gente no Instagram, Podcast Mostra Casa. Se inscreva aqui no canal também. Ativa o sininho para você não perder, como eu já falei para vocês, o nosso programa. Ele é quinzenal, então a cada 15 dias aí, nas quintas-feiras, às 7 p.m., horário aqui da Flórida, a gente vai estar liberando aí episódios maravilhosos para vocês. Mas para você não perder, né? Para você ficar aí em primeira mão recebendo tudo aquilo que a gente vai estar disponibilizando para você, ativa o sininho para você não esquecer. Mas segue também o nosso Instagram Expo Mostra Casa, para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer nesse evento incrível, né? Vai ser incrível. E também
o nosso Mostra Casa Club. No WhatsApp você pode entrar, vai aparecer o QR Code para vocês aí, aponta o teu celular para essa câmera aí, né, para essa tela, na verdade, e entra no nosso grupo do WhatsApp. Vanessa, o que é o Mostra Casa Club? É ali um canal no WhatsApp, um grupo no WhatsApp onde a gente consegue te dar todas as informações de tudo isso que a gente está falando aqui e muito mais. Você vai ficar por dentro de tudo que acontece, né, dentro do Mostra Casa, e não só dentro do Mostra Casa, mas de todo esse universo da construção. Então, se você é investidor, mora aqui nos Estados Unidos, não importa, mora aqui, mora no Brasil, mora em qualquer lugar do mundo, quer ficar por dentro de todas as informações, segue aí a gente. Na verdade, entra nesse canal do WhatsApp para que você possa receber todas essas informações. E, gente, lá a gente só coloca ali todas as informações. Então, não tem gente conversando nesse grupo, não. É só informação maravilhosa para que você fique antenado de tudo que está acontecendo nesse mercado. E eu quero também agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Primeiro aqui, eu quero apresentar, né, na verdade, e agradecer a nossa patrocinadora que está aqui em casa. Está em casa hoje, ela. Né? Eu quero agradecer aqui Kátia Souza, by Authentic Real Estate Team. Quero agradecer a Kátia. Nós temos a chave para o seu futuro. Adorei, Kátia. É exatamente isso. Com base em tudo aquilo que a gente falou, eu entendi que verdadeiramente ela tem a chave para o seu futuro. Então você tem que entrar em contato com a Kátia para poder ficar por dentro de tudo e fazer logo o planejamento para o seu próximo investimento. Domu Cabinets, a arte da marcenaria elevada ao luxo. Key Home, o futuro do seu lar começa aqui. O Kings Development, seu investimento no lugar certo com a empresa certa. A VFB Insurance, como a gente já falou, a gente precisa de insurance. Segurança que transforma, confiança que permanece. Temos também Vert Marketing, falando aí, fazendo os vídeos, fotos e estratégias digitais que vendem por você. Una Design, design de interiores exclusivos para vacation homes, como a gente falou aqui hoje, residenciais, espaços comerciais, combinando um estilo refinado com alta performance. E Just LED Technology, mais do que painéis de LED, nós criamos experiências que unem tecnologia, emoção, impacto, como vocês podem ver aqui agora. E eu quero dizer mais uma vez obrigada a você, Kátia, por estar aqui com a gente no podcast Mostra Casa, enriquecendo o nosso canal e trazendo todas essas informações pra gente. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado pelo nome do podcast Mostra Casa pra você. E eu que quero agradecer demais. Foi um bate-papo muito gostoso, tá? E eu sei que esse assunto, né, ele vai longe, sim, tem os pilares, tem muita coisa, né, para conversar, mas assim, foi muito gratificante, fico muito feliz de ter participado e agradeço demais você, toda a equipe, né, pelo convite e por estar aqui. Ai, obrigada. Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio do podcast Mostra Casa.